Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde de sexta-feira, tarde chuvosa em São Paulo, mas um tempo extremamente agradável. Eu tô recebendo aqui a Sol, lá fora não tem sol, mas eu tenho a Sol aqui dentro do estúdio. Sol Medeiros, muito boa tarde. Boa tarde, Samira, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Eu sempre escuto isso, não tem sol lá fora, mas tem sol aqui dentro, que bom. Eu tinha que falar sempre isso. Ensolarados. Tá gostoso o tempo lá fora e aqui dentro também, né? Trazendo luz. É isso que a gente quer levar para todos vocês. Muita luz, né? Muita alegria. E hoje a gente vai falando de Sol Medeiros, a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente fala de acupuntura, a gente fala muito do feminino. Isso. E a gente vai falar muito disso, né? Vamos falar hoje de menopausa, atendendo a pedidos? Vamos, da outra vez que eu vim aqui, a gente falou sobre os 4 ciclos Exatamente. da mulher, que eu chamo de as 4 estações do feminino, porque a mulher, ela é uma mulher, nós somos mulheres de fases, nós não somos lineares. Então, quando a mulher começa a entender que ela tem fases e que a gente é cíclica, a vida fica muito mais fluida. Então, no período da menstruação, cada semana, ela se refere a uma estação do ano. Então, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, o que acontece com a menopausa? Que, por incrível que pareça, ainda é um tabu. Eu atendo muitas mulheres, 90% dos pacientes que eu atendo são mulheres. Então, eu atendo mulheres de todas as faixas etárias. Então, desde as mulheres na faixa dos 30, dos 40, a que está na transição da menopausa e as mulheres que já passaram da menopausa. Então, muitas têm vergonha de falar essa palavra ainda. Menopausa! Não fique com vergonha. Acesse agora o Facebook, acabamos de entrar, estamos ao vivo. Você pode mandar sua pergunta se você tem uma dúvida sobre menopausa. Da outra vez a gente falou muito da saúde da mulher, dessas fases que você está falando. Mas menopausa é uma questão, como você disse, tabu. Então, você tem pergunta? Pode enviar, a gente está pelo Facebook, a gente pode responder aqui no ar ainda, Isso, né? pode mandar que eu respondo. E a Sol está aqui com a gente toda... Quinta-feira, 8h30 da manhã. Muito bem. Toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, é programa Sol Medeiros? É, toda quinta-feira, 8h30, programação Medeiros, para falar de medicina chinesa, para dizer que a vida é muito mais simples, nós quem complicamos. Eu acredito muito que a gente veio nesse mundo para a gente ser feliz, pleno e saudável. A gente que, como ser humano, tem o nosso livre-arbítrio, quer controlar tudo, e a gente acaba adoecendo. E a vida não é complicada. Então, tem que descomplicar e viver da maneira mais simples possível. Que essa é a visão da medicina chinesa, viver com simplicidade. Então, o que acontece? A menopausa é só mais uma fase na vida da mulher. Então, o que é menopausa? O que eu entendo quando a pessoa fala assim, que fase é essa? Que transformações a gente passa? E no caso da medicina chinesa, como que a medicina chinesa lida com esta fase? A mulher tem 3 fases. A primeira é a menarca, que quando entra no período menstrual. A segunda, que já é a parte fértil, que quando a mulher ela tem os filhos. E a terceira é a menopausa. A mulher, ela muda de ciclo, de fase na vida, a cada 7 anos, pela visão da medicina chinesa. Os homens, a cada 8. Então, no final do segundo ciclo, é quando a mulher, ela menstrua, que é a menarca, que é por volta ali dos 13, 14 anos, que é mais ou menos a faixa etária que as mulheres costumam ter a sua primeira menstruação. Ao final do 7º ciclo, que 7 vezes 7 vai dar 49, então é nessa fase que ela começa a diminuir a sua produção dos óvulos, e ela vai deixando de produzir, então ela vai parar de menstruar. A partir dessa idade por volta dos 49. Então, isso é uma coisa que é previsível. Claro que tem muitas mulheres que começam antes e umas que começam depois. Mas é mais ou menos nessa faixa etária. Então, a nossa produção de óvulos, ela vai diminuindo quando a gente começa a menstruar. Tem cerca de 600 mil. Na fase dos 30, 40 cai para 300 e na menopausa cai para 100 mil. Ou seja, não tem mais como produzir um novo ser. Então, o que acontece? A energia e o sangue que a mulher dispunha todos os meses, ou para liberar o fluxo menstrual, o sangue que ficou lá e o óvulo não foi fecundado, então ela tem que liberar aquele sangue, ou então para engravidar. Então, essa energia
que ela disponibiliza todos os meses, e esse sangue, que na medicina chinesa a gente fala que também é uma questão física, agora ela tem toda essa energia e todo esse vigor físico de volta para ela. Então, na verdade, é um presente que a natureza está dando de volta para a mulher. E na medicina chinesa chama-se de segunda primavera. Por que segunda? A primeira é a menarca, que são as primeiras sementes da nossa vida que a gente está germinando. Então, quando começa, né, a nascer os seios, a menina está cheia de expectativas, que ela quer ter uma vida, ela começa a programar, né, começa a planejar e imaginar o que ela gostaria de ter na vida dela. Se ela quer casar, se ela quer ter filhos ou não, porque hoje nós temos essa probabilidade, essa possibilidade de não casar e não engravidar. Coisa que há anos atrás isso era impossível para uma mulher. Então ela começa a planejar o que ela gostaria de ser enquanto profissão, enquanto pessoa. E muitas vezes essas sementes elas ficam negligenciadas. Então vamos supor que a mulher tinha a vontade e o desejo de ter uma determinada profissão. Ela queria ser veterinária, um exemplo. E aí ela casou muito cedo, teve filhos, teve questões financeiras, teve questões de tempo para cuidar da família, para germinar aquelas sementes que são os filhos. E aí quando chega nessa fase, os filhos provavelmente já estão grandes, já estão criados, então ela tem tempo para ela. Então aquela vontade que ela tinha de fazer uma faculdade, um curso ou qualquer outra coisa, agora ela tem essa possibilidade de pegar essas sementes que não foram germinadas e germinar novamente. Olha lá, moçadinha. Olha que coisa bonita. Então, eu acho essa visão... Realiza seus sonhos também. Sim, né? então, essa visão que a medicina chinesa tem sobre o corpo, de uma maneira geral, essas nomenclaturas que eles dão, eu acho muito bonito. Assim como, por exemplo, a menstruação, eles chamam-se de água celestial, que é uma água pura, é o sangue mais puro que a mulher tem para gerar uma vida nova. Nada surge num lugar sujo. Então, o sangue da menstruação não é sujo. É um sangue limpo que estava sendo preparado para receber um novo ser. A mulher não fecundou, esse sangue tem que ser eliminado. Então, é um sangue limpo. Então, por isso que chama-se água celestial. Então, vai vir um novo ser. Então, a menopausa agora, que a mulher não tem mais essa água celestial, ela tem um tempo para ela. Então, ela tem energia para ela vai ter tempo mais para ela. Então, é uma fase tão bonita quanto as outras. Mas não é bem isso que todo mundo aproveita nessa fase. Então, aí, eu te pergunto, como que a gente pode se preparar para essa fase e aproveitar tudo que ela tem de bom pra gente, né? Porque toda mulher passa por isso. Todas as mulheres vão passar Não por tem isso. como. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Tem algumas que até entram na menopausa bem antes dessa fase, né? E outras bem mais avançado, aí acho que a natureza que manda. Eu não sei como que aí vai muito do isso. estilo de vida, porque assim, se a cada 7 anos, né, no 7º ciclo, a mulher é para parar de menstruar por volta dos 49, 47, e ela antecipa, por exemplo, para 40 anos, 38, tem mulheres que até com 35. Pouco, né? Ela está, na verdade, cronologicamente, internamente, ela já está nessa fase do 7º ciclo. Apesar da sua data de nascimento ser outra. Então, alguma coisa aconteceu, um estilo de vida que ela tem. Acelerou. Ela acelerou. E isso tem sido muito comum, infelizmente. Então, o que acontece? Essas informações que se tem, elas são milenares e elas estão a conhecimento de todos. Então, o que aconteceu? Em algum momento da nossa história, essa informação foi escondida. A mulher não teve mais acesso a isso, uma maneira de dominar essa fase, essa sociedade patriarcal. Mas isso é um outro assunto. Então, quando a mulher começa a ter consciência dessa informação, aí eu posso escolher se eu quero mudar o meu ritmo de vida. Então, o que acontece? A menopausa é o resultado do estilo de vida que a mulher teve ao longo da vida dela. Então, como uma maneira que a mulher que ainda está, por exemplo, na fase dos 30, dos 40, ela quer saber como é que vai ser a menopausa, é ela olhar no período pré-menstrual. Então, a nossa TPM, né, é uma grande informação que nós temos todos os meses de como é que eu estou lidando comigo, com os meus ciclos,
para lá na frente eu não ter uma conta tão alta para pagar. Você quer dizer que as sensações que a gente tem durante a TPM já dão indicadores de como está o nosso estilo de vida e o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. De como vai acontecer. Então, a gente tem o que eu falo, sempre o ideal é a gente ter essas informações e trabalhar de uma maneira preventiva. Obviamente que a mulher que está ouvindo aqui o nosso programa já está na transição ou no período já saiu dessa fase da menstruação, da menopausa, ela tem sim como viver com qualidade de vida. Não é, agora é o fim. Não é. É muito pelo contrário, é só um começo. Tem aqui uma pergunta, Sol, que eu acho que a gente vai pegar essa pergunta até para desmistificar. Lúcia Emorge, eu acho que é assim que pronuncia, ela diz assim, presta atenção. Eu gostaria de menstruar até os 90 anos. Ah, que linda! Pois a menopausa é terrível. Estou com 51 anos e faz 5 meses que eu não menstruo, mas ainda era regular até aqui. O que você tem a dizer disso? Você acabou de dizer que a menopausa é uma fase tão importante quanto as outras. Tão importante quanto as outras. Então, o que acontece? A partir dos 49, como a gente tem essa diminuição dos nossos hormônios, dos nossos óvulos, ela começa a... Não é que ela fica irregular, ela vai diminuindo gradativamente. Por isso que se fala que somente após 1 ano, que a mulher realmente não menstrua, que ela está na menopausa. Então, o corpo dessa pessoa, ela está entrando nessa fase de adaptação. Tudo que é adaptação do nosso corpo, os primeiros anos, algumas meninas, o primeiro ano de adaptação do corpo, de quando ela menstrua, são terríveis, porque o corpo está se adaptando a uma nova fase. Então, os principais sintomas que as mulheres têm na menopausa, das que eu atendo, o número 1 são os fogachos, são os calores. Aí depois vem a insônia, uma agitação interna que a mulher não sabe exatamente por que ela está agitada, secura das mucosas e a perda de libido. Então, são 5 principais sintomas que as mulheres apresentam. Na medicina chinesa, que já estudei isso há milhares de anos, tinha-se isso também já como uma coisa previsível. Uhum. Só que as mulheres já se cuidavam. Então, hoje, a gente negligenciou muito o nosso corpo. Pelo estilo de vida que a gente tem, de ir para fora, de trabalhar. Então, a mulher, no período que ela está menstruada, ela não para sequer para olhar nem a cor do sangue que ela tem, se ela tem cólica, se ela não tem. E ela, a vida que segue, vai indo mês após mês, mês após mês, como se ela fosse linear. Nós não somos lineares como os homens, por exemplo. Nós somos cíclicas. Então, a mulher não tem muita consciência dessas fases que ela tem durante todo o mês para que não chegue a conta na menopausa. Não tem como. O estilo de vida que a mulher teve ao longo da vida vai refletir na menopausa. Então, o que eu aconselho às mulheres que estão nessa fase ou que já estão no pós-menopausa, mas que ainda sofrem com todos esses sintomas? Primeiro que a gente tem que cuidar não só da questão física, mas da questão psíquica, que é o que a medicina chinesa propõe. A gente cuidar do ser humano com uma maneira integral. Qual é a emoção que está por trás desses fogachos, dessa insônia, dessa perda de libido? Porque cada ser é um ser. Então, você pode ter uns sintomas que a sua origem não é o mesmo do meu. Eu não posso te tratar igual aos sintomas que a gente tem parecidos. Então, tem que saber se eu tenho muita frustração, se eu tenho muitos meus medos. O que a mulher mais reclama, pelo menos para mim, são as frustrações de ela não ter se realizado como pessoa, principalmente profissional. Ou ela se realiza profissional, ela não se realiza enquanto pessoa. Então, a pessoa precisa olhar para isso com carinho, se acolher, porque a mulher, às vezes, entende que esse período da menopausa é um período de perdas. Então, ela está perdendo a vitalidade, ela está perdendo a juventude, né? Então, ela não tem mais aquela pele linda de quando ela tinha 20 anos, de 30 anos. Então, a fase de perdas, porque os filhos saem de casa, então é a síndrome do ninho vazio. É uma fase também que a gente começa a ter a perda dos nossos pais, eles começam ou ficar doentes, que a gente tem que ter cuidados com eles, ou então é realmente uma fase de perda que eles vão morrer. Então, a mulher entende como essa fase como uma fase ruim. E não é isso, é um processo natural. Então,
Que pode ser uma das melhores fases da vida da mulher. Eu acredito, as mulheres que têm essa consciência, elas falam que menstruar é excelente. E o que a menopausa também é. Porque agora ela consegue ter essa energia e esse sangue que ela colocava todos os meses para fora para ela. Porque isso fica uma energia nela. Porque se ela tiver consciência e souber usar isso, ela vai ficar mais intuitiva, mais serena, muito mais sábia. Para nós, envelhecer é coisa de fraco. Eu tenho que estar bonita sempre. Agora, né, tá entrando uma moda da mulher assumir os seus fios brancos, que eu acho excelente. Uhum. Então, a mulher assume isso como uma fase da vida dela e entender. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que eu acho que é muito curativo, é a escrita terapêutica. Ter um caderno, um diário, como a gente tinha quando era na adolescência, pode ter de novo em qualquer fase. E escrever situações que me incomodam. Coloco tudo no papel, Coloca no papel, você começa a ter consciência de coisas que você não tinha. Os sintomas, eles vão vir apenas como um alerta de que tem alguma coisa que eu preciso mudar. A alimentação ajuda muito. Então, evitar o máximo que a mulher puder os alimentos embutidos, os enlatados, os doces, isso atrapalha chocolate, também os sintomas. Atrapalha a circulação de energia, atrapalha a circulação de sangue e a formação de sangue. Quem é responsável por impulsionar o nosso sangue para o corpo inteiro é o coração, que vai bombear para todas as nossas células. Quem direciona o sangue para onde é necessário é o fígado. Então, agora nós estamos conversando, o fígado entende que a gente precisa de mais sangue e energia para os ouvidos, para os olhos, para a cabeça, para a fala. A gente vai comer, então ele manda mais fluxo de sangue para o estômago e assim vai sucessivamente. Tá. E é ele também quem libera o fluxo menstrual. Quando ele não tem mais essa função, ele fica mais com a função psíquica, porque os órgãos também têm as suas funções psíquicas. É aí que a mulher entra essa questão de intuição, de não se irritar com tanta facilidade. As mulheres mais velhas, a gente pode prestar atenção, às vezes elas têm muito mais paciência, elas ponderam mais as questões, não se irritam com facilidade. Quando elas passam com tranquilidade também por essa fase, Quando elas passam com tranquilidade ou não. Até algumas que mesmo que depois passam por esses sintomas dos fogachos, de insônia, elas começam a ter mais consciência, elas vão ficando mais serenas. Eu tenho que me preparar para essa fase? Sim, tem que se preparar. Como eu falei, o ideal seria a mulher começar a se cuidar desde a sua primeira menstruação. Mas aqui não é assim. Então, a gente vive no mundo, esse seria o mundo ideal, mas no mundo real a gente sabe que não é. Porque uma menina de 20 e tantos anos, ela não vai se preocupar. Não, ela não vai acontecer daqui a 25 anos? Porque ela tem bastante energia, ela tem bastante saúde para gastar. Só que assim, a gente tem uma determinada quantia de energia na qual nós vamos viver aqui. Conforme eu gasto essa energia, que eu falo que é a lenha do nosso fogo, que nos dá a vitalidade, vai chegar uma hora que minha lenha acabou. Não tem mais o que fazer. Então, o ideal seria começar a se cuidar o quanto antes. Então, a partir dos 35, dos 40, a mulher já pode começar a se cuidar de uma maneira preventiva para ela passar. Aí você pode dizer que a alimentação tem a ver, que a atividade física tem a ver, que como ela pensa tem a ver. As emoções, elas têm 90% de influência de tudo que acontece nos nossos sintomas físicos. As nossas emoções, elas não têm como conversar com a gente, a não ser que ela se manifeste no físico. Quando uma pessoa que tem um pouco mais de consciência, está mais centrada, se conhece de verdade, ela não deixa que aquela emoção tome conta dela. Tá. Quando a gente não tem essa consciência, a gente vai vivendo como a grande maioria das pessoas vive. Vai vivendo um dia após o outro, enrolando. Não tem jeito, Samira. A conta vem para todo mundo. Os sintomas que as mulheres têm, principalmente nesta primeira fase, né, do pré-menopausa, quando está começando aquele primeiro ano que você disse, é muito semelhante ao período menstrual? Algumas sim e outras não. Algumas apresentam mais sintomas. Essa volatilidade de hormônio. Tem mulheres, por exemplo, que sempre teve muita libido, muito desejo sexual. Quando chega nessa fase que declina, ela se incomoda com aquilo. Então, para ela, aquilo vai afetar. Para outras mulheres, o que vai afetar é a insônia. Para outras, são os fogachos.
Então, vai de acordo com o ritmo de vida que a mulher teve. E às vezes, quando ela menstruava, ela não sentia nada disso, né? Ela não Nem a sentia. insônia. Mas, então, aqui fica uma dica. Então, cuidado com o que você tem, o que você sente nesse período da TPM, que vai se refletir na menopausa. Então, para as mulheres que já estão na menopausa, que não tem mais isso, né? Não tem mais esse mapeamento mensal de como que é a menstruação, então, o que a mulher pode fazer? Primeiro, que eu sempre falo, todas as mulheres, todos os pacientes que vão lá, todos eles saem com um caderno. Eu entrego um caderno para a pessoa, para que ela leve para casa e ela escreve. Porque se eu peço para a pessoa comprar, ela não compra. Então, ela só sai com esse caderno. Tá. Então, anota tudo que vem que te incomoda. Cuidar, obviamente, da alimentação, dormir mais, fazer prática de atividade física, que é fundamental para a mulher, para ela, esses fogachos que têm a ver com uma energia do fígado que está estagnada. Quando a gente faz caminhadas e atividades físicas, eu estimulo a energia do fígado para que ele não fique parada. Então, vai ajudar. Arrumar a alimentação, que é essencial também. Então, evitar o máximo que puder farinha branca, doces, chocolate, bebida alcoólica, carnes de churrasco, que é uma carne carbonizada. As carnes de churrasco, elas produzem muito calor interno. Então, a mulher já tem esse calor do fogacho. E não colocar. Então, as pimentas, canela, cravo, alho poró, o alho. Então, comer isso com muita moderação. O café, evitar, em vez de tomar, sei lá, 5 xícaras por dia, você diminui. E ir colocando outras coisas no lugar. Né? Então, comer os alimentos que vêm da terra. Então, a batata doce, o inhame, o cará, cenoura. Por causa da energia da terra? Beterraba. Porque vai ajudar a nutrir os nossos rins. Nos nossos rins é onde está armazenada essa energia que eu recebo do pai e da mãe de quando eu nasço. Então, conforme eu gasto essa energia, acabou. Então, quando a gente preserva os nossos rins, significa que eu estou prolongando ou tentando esticar ao máximo a minha longevidade. Porque também não adianta eu querer viver até 90 se eu não tenho saúde, se eu não tenho qualidade de vida. Então, é importante sim. Então, a atividade física, os exercícios que trabalham com a parte energética, como a yoga, o tai chi chuan, o qigong. No meu canal no YouTube, eu tenho vários vídeos ensinando qigong para ajudar nesses fogachos, a diminuir isso. Tem um vídeo até que falo sobre a raiva. Nesse vídeo também vai ajudar com as questões de diminuir os fogachos. Então, essas questões de alimentação, repousar mais, tentar diminuir o ritmo, é fundamental para ajudar nos sintomas. Porque não adianta nada falar, Samira, você tem que comer os alimentos da terra, comer os feijões. Mas um dia esses sintomas vão embora. Esses sintomas, eles vão, passam. Né? Então, o que acontece? Então, com a medicina chinesa, através da acupuntura e principalmente da parte das ervas, a parte da fitoterapia, é fundamental para eliminar os fogachos, principalmente, que é 70% das queixas das mulheres são os fogachos. Depois vem a insônia e essa agitação. E a modulação hormonal? A gente regula através do fitoterápico. Aí é fitoterápico. Aí é o fitoterápico junto com a acupuntura. Então, quando você veio lá no meu consultório, a sua queixa principal são os fogachos. Então, eu vou colocar os pontos de acupuntura que vão te ajudar, primeiro, a te acalmar, para que você não fique tão agitada por conta disso, a acalmar. A parte da fitoterapia que vai te ajudar a diminuir os fogachos. Você vai sair também com um cardápio que eu vou passar para você e também os exercícios energéticos que são o qigong. Então, tudo isso vai te ajudar a que você tenha qualidade de vida. Tem muita coisa para fazer, mulherada. Porque as mulheres reclamam que não tem qualidade de vida. Tem que acordar de madrugada e enfiar a cabeça no freezer. Eu já escutei mulher falando isso para mim. Eu fico imaginando como é que você acorda às 3 horas da manhã, tá tão quente, que você tem que abrir a porta do freezer para se refrescar. O programa está terminando, passa bem rápido mesmo. Só o telefone de contato. Você aí, eu sei que você se inteirou do assunto. Eu espero ter ajudado a mulherada. E também, se tiver dúvidas, pode mandar para mim que eu respondo. O telefone é 99376-7637. Então, aqui em São Paulo, é 11 99376-7637. E o site?
solmedeiros.com.br. Você tá com esse nome, então, também em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. E agora, em breve, em março, eu vou lançar um curso sobre menopausa, para explicar melhor, porque aqui o programa passa muito rápido. Sim. Então, lá eu vou falar o que é, qual que é a origem, como é que se trata, as questões emocionais, vou falar sobre a alimentação, os exercícios que a mulher tem que fazer. E são exercícios simples, 5 minutos, não é possível que a pessoa não tenha por dia. Obrigada, querida. 993-767637. 993-767637. Esse programa fica disponível depois no YouTube da Vibe Mundial FM. Você pode acessar e pode mandar pergunta por lá também, que a gente responde. Sim, a gente responde. E a live tá aqui no Facebook. É que lá é mais fácil de achar depois, né? Ah, com certeza. Obrigada, Sol. Imagina, eu que agradeço. Sucesso Obrigada pra você. Pra todos nós. Meninas que mandaram mensagem aqui, não se assustem com a menopausa. Ela faz parte da vida da gente. É uma fase que pode ser até a melhor fase da tua vida, com porque certeza. você não vai aproveitar. Um grande beijo. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Até lá.